Olá, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, Oráculo Político. Meu nome é Rodrigo. A ideia desses vídeos e deste canal é elucidar a situação política do Brasil e auxiliar aí o desenvolvimento de uma nova compreensão do momento que vivemos, tá certo? E aí a gente tem feito registros mensais, análises políticas mensais acerca da situação do país e do mundo, né? Eu gostaria de colocar aqui alguns temas, tanto nacionais quanto internacionais, em relação primeiramente em relação à esquerda e a situação eleitoral do país, né? Nós temos em evidência a candidatura de Lula, né, Lula e Alckmin, que está bastante consolidada, né, o que mostra que, do seu ponto de vista eleitoral, foi uma estratégia extremamente bem sucedida do Lula, né? Muitas pessoas criticaram, né, a aliança com o Alckmin, né? Eu pessoalmente tive uma posição crítica sobre isso, embora não tenha condenado a aliança. Na ocasião, eu havia me posicionado da seguinte maneira, quer dizer, não era contra a aliança com Alckmin, desde que a aliança com Alckmin não deturpasse o sentido, né, não atrapalhasse, né, não deturpasse o sentido da candidatura de Lula, né, não fosse digamos assim, uma traição aos valores, né, do projeto popular, e também desde que isso não custasse muito caro ao PT, né. Do jeito como está indo, como a candidatura está indo muito bem, né, em função disso, porque afinal de contas tem o outro lado também, né, a derrocada do bolsonarismo, né, um bolsonarismo que realmente está se provando aí está se provando um movimento político de extremo, como podemos dizer, um bode expiatório, né? O famoso bode expiatório dos neoliberais, né? Que agora a Rede Globo e toda a maquinaria aí da Globo está condenando o Bolsonaro, sendo que, a rigor, tecnicamente, o Bolsonaro sempre esteve a serviço da Globo, né? Por meio do seu projeto implementado no campo da economia, né, o projeto Paulo Guedes, né, o governo Paulo Guedes. E agora, como é aquele tal negócio, né, é o bode expiatório, né, na hora do vamos ver, eles jogam o sujeito aos leões, no caso o Bolsonaro, né. Então essa derrocada do bolsonarismo está servindo como, está sendo, ela tem como elemento, é uma coisa dual, né? São duas coisas que se complementam, né? Então, tanto a derrocada do bolsonarismo quanto a ascensão da campanha de Lula, né? Então, Lula-Alckmin, né? Porque aí o Lula, ao invés de entrar num conflito, numa posição conflituosa com a direita neoliberal, ele adota uma posição ainda mais moderada, né, para literalmente acalmar os ânimos, né, e isso serve como um amortecimento, né, digamos assim, o ódio e a aflição, né, que a burguesia possui em relação ao Lula e ao PT. Então, nesse sentido,
é muito difícil imaginar um resultado diferente do que a vitória de Lula. Resta saber se vai ser uma vitória no primeiro turno ou no segundo turno, né? Seria muito bom se fosse no primeiro turno. Não sei se isso será possível, mas pela derrocada do bolsonarismo, do jeito como ela anda, é possível que seja no primeiro turno, né? E aí vem a questão de se o Bolsonaro tem condições de aplicar um golpe político, né? O bolsonarismo está muito enfraquecido, né? Eu não consigo vislumbrar isso como possível, um golpe político. Mas a sombra que paira sobre o país, na verdade, não é o bolsonarismo em si, mas é também as Forças Armadas. Porque as Forças Armadas, elas ganham, o Bolsonaro ele pavimentou todo o seu governo em função das Forças Armadas, a partir do aparelhamento do Estado para Forças Armadas, né? Então tem essa questão. Então esse é o ponto crítico, né? Que ainda está indefinido, ainda assim que é um componente de crise, que é difícil de imaginar o que vai acontecer. Resta saber se há força o suficiente para um golpe de Estado diante da situação política. Me parece que não. Me parece que o desfecho vai ser mesmo uma vitória política do PT, do Lula, do Alckmin. É possível que haja crise, vai haver crise, né? Mas aí que entra a questão, né? Não dá para prever muito o que vai acontecer. Mas é difícil imaginar que o regime fique tão fechado assim. Não dá para se dizer que existem condições para uma ditadura militar a essa altura do campeonato, né? Porque a reação seria extremamente violenta por parte da esquerda, por parte dos movimentos, o país inteiro, né? Além disso, o próprio ambiente externo não propicia uma ditadura militar, um golpe militar, né? Os Estados Unidos, o Ocidente, em meio à sua guerra contra o Putin, né, não vão conseguir sustentar a guerra contra o Putin se eles apoiarem uma ditadura bolsonarista no Brasil, né? Então, sem esse apoio fica difícil, né? Haveria uma convulsão social muito grande. Enfim. Então, acho que esse que é o panorama, né? Das eleições, né? Em termos de registro de junho. Só complementando a questão, a crise do bolsonarismo piorou ainda mais com essa questão do André Mendonça, que é basicamente acho que é André Mendonça o nome dele, se eu não me engano, esqueci o nome do ministro da Educação lá, que esse escândalo de corrupção, né? Isso serve como uma pá de cal no bolsonarismo, né? É uma atrapalhada deles, uma atrapalhada do Bolsonaro, que é um sujeito completamente despreparado politicamente, completamente desqualificado politicamente, sem condições nem de fazer qualquer coisa. Ele não tem nem condições de fazer um processo de corrupção, digamos assim, bem feito, né? Acho que então é um sujeito muito desqualificado mesmo. Então isso, essa atrapalhada adicional do bolsonarismo serve ainda mais de componente para uma derrocada, para sua própria derrocada, né? Mas enfim, isso era uma coisa que a gente já imaginava, porque a ditadura neoliberal, ela sempre foi uma ditadura que usou o bolsonarismo como instrumento, né? Nós nunca chegamos a viver uma ditadura bolsonarista fascista. Isso nunca chegou a acontecer, mesmo, né? O bolsonarismo sempre foi um instrumento do sujeito, no caso o sujeito que atua é a burguesia neoliberal, né? É basicamente isso. O bolsonarismo sempre foi um instrumento, uma arma, né?
Tudo bem que muitos vão dizer que o bolsonarismo armou as milícias e tudo mais. Isso é verdade, né? Mas, sob o ponto de vista político, é difícil de imaginar que eles consigam sustentar um regime, né? Uma coisa é causar um terror, um clima de terror, um ambiente de terror. Outra coisa é você sustentar um regime, né? É você sustentar um regime econômico, um regime social, político, uma base de alianças. É uma coisa que não é possível só com isso, né? Então, o resultado que a gente vai ter é uma esquizofrenia, né, por parte dessa gente, enfim. Evidentemente que a gente nunca pode subestimar por completo, né, essa possibilidade. Então, enfim. Então, dito isso, tem um outro tema que é importante mencionar, que é o tema da guerra. Guerra que não é guerra, né? Na verdade é uma ação do Putin, uma ação da Rússia, né? Uma operação tática na Ucrânia, né? Isso tem todo um contexto que envolve muitos personagens, digamos assim, muita informação, muito contexto histórico, muito desdobramento, né? A guerra é uma consequência de uma catástrofe aí da diplomacia e da economia neoliberal no Ocidente, né? Você tem ali uma situação que os neoliberais que comandam o planeta, eles não conseguem administrar o planeta como um todo, né? Então fica aí, eles têm essa situação de ter que controlar um regime para poder sustentar as suas taxas de lucro que já se aproximam da casa do trilhão, né? E aí os países, você tem uma série de situações que envolvem a infraestrutura, a subsistência dos demais países do mundo, que fica comprometida com isso, né? A acumulação do capital chegou num nível insustentável, então você tem esses colapsos civilizatórios, que no caso é a guerra. É basicamente isso. Então, não se trata de ficar aqui dizendo se o Putin está certo ou se o Putin está errado, porque não é uma questão personalista, né? Não se trata de um louco, um psicopata, essa coisa assim. Não é uma questão individual. Essa é uma visão mitológica que as pessoas têm acerca da política. Tá certo? Que é o seguinte, existem estruturas, existem formas de organização da sociedade que pavimentam as guerras, que pavimentam os conflitos. Os conflitos são resultados, né, da organização do trabalho, né, e da produção. Essa que é a verdade. Então não se trata de você ter uma questão, não é uma questão. Então aí muitas pessoas confundem e elevam isso a um ponto de um dogmatismo que no frigir dos ovos serve apenas como discurso de enganação das pessoas, né, das massas, né? E aí você tem essa questão do conflito, né, que pode descambar. É possível que ele descambe, é possível que não. Me parece que é muito difícil também. Existe o lado fraco da história, que é a Rússia. A Rússia não tem condições de sustentar uma guerra contra a OTAN, contra os americanos, muito menos a China, né? O império ele é muito visceral, ele é cruel, né? Então não é muito bom provocar o império, né? Então eu vejo muitas pessoas ufanistas dizendo que o império vai cair, que não é bem o caso, né, de ficar dizendo isso, né? Não se trata disso, mesmo porque o império
Existe um tempo lógico de transição, né? A ideia que eu sustento, não sei se é uma ideia muito que vai se verificar na prática, mas a tese que eu sustento é a tese de que haverá uma fragmentação, uma nova ordem mesmo, né? Quer dizer, como se existisse dois sistemas, né? Um outro sistema que é o sistema que está se formando agora, né? Que é o BRICS, né? O BRICS expandido e tudo mais. Então esse é um outro ponto. Então, nesse vídeo aqui, registros de junho, a gente teve essa questão eleitoral, né? Primeiro que se consolida a vitória do Lula, né? Que é uma coisa muito que vai se consolidando, né? O contexto, né? As forças políticas opositoras não parece que tem muita força para impedir isso, né? Tanto o sistema, tanto a ditadura neoliberal quanto o bolsonarismo, o seu instrumento de dominação. Agora, como vai ser o governo Lula, isso nós não sabemos, né? Porque aí vai ser um governo de ter que enfrentar a ditadura neoliberal. Aí vai ser um novo jogo, um novo tabuleiro, né? O segundo ponto, né, questão internacional, e aí vem um terceiro ponto que acho que que é um ponto que tem a ver com o estudo, que é uma discussão acerca do STF, né, e essa questão envolvendo o PCO, né, o Partido da Causa Operária, e o Rui Costa Pimenta. Me parece que a princípio, quando a gente observa essa questão, é muito difícil dizer que não é uma questão, não existe uma arbitrariedade aí, né? Porque existe de fato, né? O que está sendo feito contra esse movimento, né, de trabalhadores legítimo e muito importante na resistência ao golpe de Estado e à ditadura neoliberal é uma sacanagem, né? Mas a questão não se trata de ficar dizendo apenas que é uma sacanagem, enfim, é necessário discutir o pano de fundo por trás disso. O que é que está por trás disso? Né? E eu acho que isso tem a ver, sim, com a questão da guerra, a questão do conflito na Ucrânia. Por quê? Porque o PCO é o único partido que está conseguindo trazer informações de fato, né? Informações importantes do lado de lá. Informações que contrariam os interesses da ditadura neoliberal. Os interesses da ditadura neoliberal é sustentar a narrativa da OTAN, porque eles vivem a serviço da OTAN, eles são instrumentos da OTAN. Então a ideia sempre foi, digamos assim, deles sempre foi justificar as ações da OTAN e essa narrativa única, essa narrativa hegemônica, né? Mas o ponto que se coloca aí, nesse sentido, é o seguinte: bom, a gente tem esse aspecto preponderante, mas o mundo real, ele não é assim. Essa narrativa, ela se desmonta na medida em que você percebe que existe um outro lado e que esse outro lado, ele tem a sua lógica concreta, econômica, social. Isso desmonta a estrutura mitológica da narrativa da OTAN. E o PCO está cumprindo um papel importantíssimo nisso, porque o PCO está lá fazendo um trabalho de jornalismo real, in loco. Na medida em que eles estão lá realizando isso de forma concreta, você tem aí uma questão que é uma pedra no sapato do controle da narrativa global. Uma pedra no sapato. Você tem uma pedra no sapato dos neoliberais e isso atrapalha, né? Atrapalha o controle, atrapalha
atrapalha toda a compreensão do que é todo o sistema midiático. Esse que é o ponto em questão. Então, eu creio que a questão envolvendo o PCO não é necessariamente uma questão de liberdade de expressão, né? Sobre esse tema de liberdade de expressão, e aí a gente remonta a toda aquela história do monarca, enfim, e toda aquela situação que se criou, existe existe um problema aí, né? Me parece que a esquerda, uma parte da esquerda se perde nisso, e aí é uma crítica que a gente pode fazer ao PCO, né? Nada contra o PCO, que o PCO é um partido importantíssimo, mas me parece que existe uma armadilha aí, né? A direita, especialmente a extrema direita, ela se sustenta nessas armadilhas, né? Então, nas eleições de 2018 a armadilha principal era a questão identitária, né? No caso aí também que uma armadilha também sustentada pelos neoliberais, né? Que tira a esquerda da discussão econômica, né? Que esse é o objetivo, né? Da ditadura neoliberal, é tirar a esquerda da discussão econômica, pegar a esquerda e alienar a esquerda em questões morais, questões moralistas, né? Como essa das pautas identitárias. Nada contra a luta antirracista, a luta feminista, não se trata disso. Se trata da questão que a disputa pelo poder político real, ela envolve uma discussão econômica, né? O centro, o cerne, o elemento mais importante da disputa política é a economia e não a cultura. Tudo bem, a cultura é importantíssima também, né? Eu diria até que às vezes a questão migra para a cultura, né? Mas a cultura, né, quando você não faz um debate coerente sobre a cultura, ela vira uma armadilha, né? Enfim, coisas para uma outra ocasião, um outro vídeo. Mas e aí a liberdade de expressão, a discussão sobre a liberdade de expressão, ela entra nesse contexto como um componente de armadilha, né? É óbvio que todo mundo é a favor da liberdade de expressão. Então esses temas é que nem a corrupção, é uma armadilha, né? Todo mundo é contra a corrupção, é óbvio. Ninguém é a favor da corrupção, tá certo? Mas existe uma questão ética, né, que você precisa se apoiar no combate à corrupção, né? E essa questão ética é o compromisso com o país, é o compromisso com a economia nacional, né, que é o que a Lava Jato passou por cima, né? A Lava Jato simplesmente ignorou isso e destruiu o país. A questão da liberdade de expressão também, né? É importante, a liberdade de expressão é um valor soberano que precisa ser defendido. Agora, é necessário que exista uma ética, né, nisso. Então, por exemplo, o que o monarca faz não é algo ético. Tudo bem, você não pode ser a favor da censura a ele ou que ele vá para a cadeia. Isso não. Né? Não é isso que eu estou defendendo. Muito menos o mesmo para o PCO. Também não defendo, em hipótese alguma, isso. O que aconteceu com o PCO é, inclusive, algo perigoso, porque o STF não tem o direito de intervir numa organização privada, como se o STF fosse um poder de polícia, né? O STF não é um poder de polícia. Então, o que o STF está fazendo é algo da ordem do absurdo, né? É você colocar um poder de polícia nas mãos de um poder jurídico, né? Um poder jurídico. Um poder jurídico, ele é um poder de julgar, é um poder é um poder de julgar, não é um poder de executar. E isso que o judiciário está fazendo é basicamente um poder que é executivo. Eles estão fazendo algo que é da ordem do poder executivo. E isso é muito perigoso, né? Porque isso sim
isso é consequência, isso é de fato a manifestação, né, em essência, da ditadura neoliberal. A ditadura neoliberal, ela tem como composição, né, dois cernes, né, o parlamento e o poder judiciário. Então, a ditadura neoliberal, como ela perdeu o controle do bolsonarismo, o bolsonarismo saiu do controle, a ditadura neoliberal está usando o STF como um instrumento de equilíbrio do regime, que o mais importante para a ditadura neoliberal é o equilíbrio do regime, né? O equilíbrio do regime que eles implementaram com o golpe de 2016, né? Esse é o elemento mais importante, né? E é por isso que vivemos uma ditadura, né? Porque não são os interesses da população que estão sendo executados, e sim os interesses de uma ditadura que quer, digamos assim, vampirizar o Estado brasileiro. É uma ditadura neoliberal. Então, nesse sentido, é muito importante você alienar a esquerda. É muito importante existir uma esquerda que é alienada. Então, esse aqui é o ponto em questão. Então é isso. Esses foram os registros de junho de 2022. Acho que não é muito bom a gente ser otimista, mas o contexto que está se criando para o próximo semestre é um contexto positivo para a esquerda, né, e para o país, consequentemente, para o povo pobre que passa fome, né? Um abraço e até a próxima.